nós vamos dar início ao tema da prece, com esse slide que vocês estão vendo aí, ó. Então, se aquele homem, que é resultado de toda aquela explanação que nós fizemos antes, se aquele homem não pode encontrar compreensão e ajuda em nosso mundo, para ele não há outra escolha senão pedir apoio do céu. E agora a gente entende como é que é pedir esse apoio do céu, pessoal. Não é eu chegar para Deus com uma lista de pedidos e falar, meu Deus, resolve isso aqui para mim, eu volto depois para pegar, como a gente faz no supermercado, quando a gente faz um delivery. Não é isso. Não é isso. A alma expõe suas angústias, seus desânimos, implora socorro, apoio e indulgência. E então, no santuário da consciência, uma voz secreta responde. É a voz daquele onde dimana toda a força para as lutas deste mundo, todo o bálsamo para as nossas feridas, toda a luz para as nossas incertezas. A prece é uma elevação acima de todas as coisas terrestres, ou seja, então eu tenho que sair dessa ligação que eu tenho de estar com o pé grudado na terra e conseguir fazer o processo de ligação com meu pai através das duas condições que eu quiser utilizar. Ou a transcendência, que é lançar o meu pensamento, meu sentimento para fora de mim, ou pelo imanente, que é Deus dentro de mim, o que for mais confortável para mim. Aí, num ardente apelo às potências superiores, um impulso. É como que uma janela que se abre para o invisível, para o infinito, e pela qual ele percebe 1000 impressões consoladoras e sublimes. E aí ele vai falar conosco, seja de fora para dentro, ou seja de dentro para dentro mesmo, e nós vamos perceber isso. Se nós conseguirmos fazer a prece. Agora, o que é fazer a prece? É eu falar, é eu ir para dentro de mim mesmo, mas com medo, com incerteza? Não, é eu ir confiante para dentro de mim, porque Deus está dentro de mim e fora de mim. Eu escolho com qual dos dois eu quero falar. Mas eu tenho que confiar nisso aí, eu tenho que ter a serenidade e a confiança necessária para poder fazer isso. Então, orar significa colocar-se numa atitude íntima, em que a alma busca comunicar-se com Deus. Então, ela, dirigindo-se ao Pai como uma planta para o sol que lhe dá vida, inclina-se para Ele. Nós temos que nos inclinar para Deus. Colocar a cabeça no peito de Deus, ou senti-lo nas coisas da natureza, ou senti-lo dentro da gente, num afago que a gente mesmo faz na gente. E nesse sentido aí, a prece pode dirigir tanto ao exterior, transcendentemente, quanto ao nosso interior, imanente, pois se ela se dirige para o exterior, o faz por concessão à materialidade humana, que nós estamos acostumados com essa forma, né? Que tem necessidade dessa via mais longa, mas todas elas chegam no nosso Pai, que, inclusive, já sabe a nossa necessidade. Ele já sabe a nossa necessidade. Quando fazer a prece? Não há hora para a prece. Sem dúvida, é conveniente elevar-se o coração a Deus no começo e no fim do dia. Mas, se não vos sentirdes motivado, não oreis. É melhor não fazer nenhuma prece do que orar somente com os lábios. Em compensação, quando sentirdes vossa alma enternecida, agitada por um sentimento profundo, pelo espetáculo do infinito, deveis fazer a prece, mesmo que seja à beira dos oceanos, sob a claridade do dia ou debaixo da cúpula brilhante das noites, no meio dos campos e dos bosques sombreados, no silêncio das florestas. Pouco importa, como a gente tinha dito. Agora, é muito melhor, pessoal, eu fazer uma prece, vamos assim dizer, concentrado, né? Ou dessas formas que eu falou, do que ficar simplesmente mexendo os lábios e a mente não está conectada com isso. Não resolve. Isso não vai resolver nada. E ele prossegue. A quem perdi pela prece? Responde os Espíritos em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 10. Precisamos conceber mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço todos os seres.
encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo dentro da atmosfera. Então, eu posso, imaginando Deus transcendente a mim, além de mim, como se eu estivesse mergulhado no fluido universal. Na realidade, eu estou. É que a gente não percebe, os nossos órgãos do sentido não percebem esse fluido no qual nós estamos envolvidos nele. E ele ocupa espaço em todos os seres, tanto os encarnados como os desencarnados. Assim como ele fala aqui mesmo, como se a gente estivesse dentro de uma atmosfera. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão, da nossa vontade. Ele é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para encarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece de um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento. Eu acho que esse é o método que a gente mais usa. Então, a gente não tem dificuldade em entender, só que ele dá uma explicação mais ou menos técnica do que acontece quando eu faço a prece transcendentemente. Ou seja, eu paro, me concentro, penso em Deus e pela minha vontade em que esse meu pedido, essa minha concentração, essa minha ligação com Deus se faz, eu emito para ele uma coisa que vai repercutindo no fluido e chega até ele. Agora, se chegar até ele não significa que ele está longe, chega até ele num processo que sai de mim e ele percebe. Qual que é a linguagem que eu devo usar? Nos colóquios da alma com a potência suprema, a linguagem não deve ser preparada ou organizada com antecedência. Sobretudo, não deve ser uma fórmula cujo tamanho é proporcional ao seu importe monetário, pois isso seria uma profanação e quase um sacrilégio. A linguagem da prece deve variar segundo as necessidades, segundo o estado do espírito humano. É um grito, um lamento, uma efusão, um cântico de amor, um manifesto de adoração, um exame dos seus atos, um inventário moral que se faz sob a vista de Deus, ou ainda um simples pensamento, uma lembrança, um olhar erguido para o céu. Olha só como são variadas as linguagens, pessoal. Como são variadas as linguagens. Para você ver como não existe condição de alguém cercear a nossa possibilidade de conversar com o nosso Pai. Ou seja, tanto ele estando dentro de mim, como fora de mim, se eu me colocar numa condição de vontade, com certeza isso vai repercutir em Deus, nosso Pai, porque ele está, como a gente já falou várias vezes, tanto fora de mim, como dentro de mim. E ele já sabe o que eu preciso. Ele já sabe. Prece pelos outros. A prece por outrem, pelos nossos parentes, pelos infortunados e enfermos, quando feita com sentimentos sinceros e ardente fé, pode também produzir efeitos salutares, mesmo quando as leis do destino lhe sejam um obstáculo, quando a provação deva ser cumprida até o fim, a prece não é inútil. Os fluidos benéficos que trazem si acumulam-se para, no momento da morte, recaírem sobre o espírito do ser amado. Então é assim, pessoal, toda a nossa vontade, toda a nossa condição espiritual, ela sempre ajuda, porque o pouco nosso com o Pai se transforma em muito. Agora, uma coisa é o que eu quero transmitir para a pessoa, outra coisa é o que a pessoa tem condições de assimilar, até pelo fato dela querer ou não. Que isso também é um aspecto muito importante. As pessoas podem fazer muita prece para mim, mas se eu tiver refratário a essas preces, eu pouco vou conseguir absorver. Por quê? Porque isso depende também da minha vontade, do meu estado mental, da minha concordância mental. É uma transferência de fluido. Se eu estou pensando numa pessoa, que nós explicamos agora há pouco aqui pelo slide, eu vou movimentar todo o fluido que existe em torno de mim e isso vai alcançar as pessoas.
Agora, o fato de alcançar as pessoas não significa que essa pessoa vai absorver isso aí e ela vai receber isso aí. Outra coisa é eu fazer uma prece pedindo a Deus por ela, ou seja, meu Deus, faz alguma coisa para ela. De qualquer forma, sempre vai ter que ter a aceitação daquela pessoa. Sem que isso ocorra, ela pouco vai poder se beneficiar. Ou pode ocorrer, como falou aqui, isso pode ficar em torno da pessoa até que no momento em que ela desencarna, ela possa aproveitar isso. Prosseguindo. Prece intercessória. A prece intercessória prossegue espalhando benefícios com os seus valores inalterados. Não é justo acreditar seja essa oração o incenso bajulatório a derramar-se na presença de um monarca terrestre a fim de obtermos certos favores. Não ouvides o bem da intercessão. Jesus orou por seus discípulos e seguidores nas horas supremas. A súplica da intercessão é dos mais belos atos de fraternidade e constitui emissão de forças benéficas e iluminativas que, partindo do espírito sincero, vão ao objetivo visado por abençoada contribuição de conforto e energia. Então, por acréscimo de misericórdia, pessoal, as pessoas podem chegar a receber alguma coisa daquilo, mas ela precisa querer. A gente, para receber qualquer benefício, pessoal, a gente precisa querer. Porque, lembra, desde o início da nossa criação, Deus sempre se preocupou com a nossa liberdade. Inclusive, a nossa decisão inicial não foi uma coisa imposta, foi uma coisa que nós aceitamos e foi feito da forma como cada um escolheu. E ele respeitou a escolha e nós estamos vivendo essa situação. Então, a prece, da mesma forma, vai sempre respeitar a vontade da pessoa de querer receber ou não. Isso é muito importante. Então, a gente deixar as pessoas conscientes, entendendo da condição que ela tem que estabelecer nela para ela poder receber benefícios, que vão desde a aceitação pura e simples do querer, como também da mudança de atitude, do padrão mental, mudança de atos, de ações. Então, tudo isso é fator preponderante para que ela possa se beneficiar de boas vibrações. Agora, é lógico que uma pessoa que está com determinado tipo de ação negativa, ela assimila bem uma vibração negativa. Assim como uma pessoa que está com um padrão positivo de ação, ela vai assimilar muito bem uma ação positiva. Então, você veja como é que funciona a lei da ressonância, né? A lei da afinidade vibratória de pensamento, de fluido e de vibração. O que esperar da prece 1? Seria um erro julgar que tudo podemos obter pela prece, que sua eficácia implique em desviar as provações inerentes à vida. A lei de imutável justiça não se curva aos nossos caprichos. Os males que desejaríamos afastar de nós, muitas vezes, a condição necessária do nosso progresso. Se fossem suprimidos, o efeito disso seria tornar estéril a nossa vida. De outro modo, como poderia Deus atender a todos os desejos que os homens exprimem nas suas preces? A maior parte destes seria incapaz de discernir o que convém e o que é proveitoso. Então, vamos por parte, porque isso é importante. Quando a gente faz uma prece, a gente está doido para receber aquilo, né, que a gente está pedindo. Então, vamos começar pelo início aqui. Seria um erro julgar que tudo vamos obter pela prece. Que a sua eficácia, inclusive, implique em desviar as provações de inerente à vida. Então, a maior parte dos problemas que a gente enfrenta, pessoal, nasceram de uma decisão e de uma atitude nossa em determinado momento da vida. E sempre para trás. Foi em algum momento para trás que eu tomei uma decisão e que culminou nesse destino de eu estar sentindo esses problemas agora. Então, não vai ser o fato de eu fazer a prece que eu vou conseguir mudar isso, porque isso é uma lei. Eu tomei uma atitude e agora estou vivendo a consequência dela. E essa é uma lei imutável, como está aí. A lei de imutável justiça não se curva aos nossos caprichos. Ou seja, eu faço uma coisa e falo, desculpa, foi sem querer. Eu fiz outra coisa, foi sem querer. Desculpa, quer dizer, não pode. Os males que desejaríamos afastar de nós são, muitas vezes, a condição necessária do nosso progresso. Então, o que ele chama de males? Males
São as consequências de uma atitude minha lá atrás, que gerou um problema, e hoje eu estou vivendo a experimentação de uma atitude desequilibrada que eu tive. Experimentando para quê? Justamente para que no futuro, quando eu tiver as mesmas condições acontecendo, eu fazendo uma escolha diferente. Então, tá aí, se fossem suprimidos, ou seja, se eu não vivesse essa experiência, o efeito disso seria tornar estéril a nossa vida. Porque a nossa vida, com certeza, como ela é feita de várias encarnações, nós estamos vivendo uma experiência que possa amadurecer a nossa alma. Ou seja, então a nossa vida é feita de várias experiências. Essas experiências são processos externos que nos atingem. Nos atingindo, eu vou ter que encontrar a melhor forma de resolver aquilo. Lembra lá atrás que nós fizemos aquela explicação no desenho? Nós desenvolvemos, nós evoluímos baseado em todos os processos que chegam externamente a nós. Então, todos os problemas, seja da origem que for, desde a origem material até a origem sentimental e de relação, todas elas exigem que eu resolva da melhor maneira possível. Olha só, esses processos chegam em mim e eu tenho que resolvê-los da melhor maneira possível. Isso, muitas vezes, é uma coisa extremamente difícil, extremamente dolorida. E aí vamos no primeiro slide da nossa conversa de hoje. Eu não consigo encontrar aqui na Terra um apoio para isso, então eu tenho que rezar. Aí eu falo, pai, por favor, eu estou sem força para resolver o problema de relação que eu tenho com a minha esposa, com meu filho, com meu patrão, com meu funcionário. Por favor, me ajude. Eu preciso que o melhor de mim venha para que eu possa decidir isso de forma diferente do que eu já decidi lá atrás. Ou que eu possa resolver isso de forma diferente para que ambos, eu e essa pessoa, possamos seguir em paz para frente. Mas a nossa prece muitas vezes não é dessa forma, né? É o que ele fala aí. De outro modo, como poderia Deus atender a todos os desejos que os homens exprimem nas suas preces? A maior parte desses seria incapaz de discernir o que convém e o que é proveitoso. Então, se ele resolvesse deixar para lá essas minhas atitudes, será que seria proveitoso para mim? Será que eu iria desenvolver? Será que eu iria crescer? Será que eu ia me tornar uma pessoa melhor? O que esperar da prece 2? Na prece que diariamente dirige ao Eterno, o sábio não pede que o seu destino seja feliz. Não deseja que a dor, as decepções, os revés lhe sejam afastados. Não. O que ele implora é o conhecimento da lei para melhor cumpri-la. O que ele solicita é o auxílio do Altíssimo. Não procura desviar o curso da justiça ou entravar a execução dos decretos divinos. Somente Deus pode saber o que é mais conveniente para nós e, na falta daquilo que lhe pedimos, enviar-nos-á proteção fluídica e resignação. Então, veja bem, nós demos o exemplo lá atrás e ele usou aqui o exemplo do sábio. Quando a gente já tem conhecimento disso, que é o que ele está chamando de sábio, a gente não deseja um destino feliz, a gente deseja um destino que a gente alcance a felicidade conseguindo o quê? Compreender o porquê que a lei está agindo daquela forma. Então, pai, me ajuda a compreender o mecanismo da lei e como é que eu estou em curso nela. Me ajuda a compreender, pai, como é que eu tomei uma decisão e agora eu faço para poder reverter esse processo. Então, eu peço o quê? Ajuda fluídica, ou seja, energia para poder ter a força, porque nós todos sabemos como é difícil as resoluções de caráter de relação, de sentimento. Como a gente se sente totalmente sem energia. Ou como a energia que vem é uma energia que usa métodos violentos para poder resolver a situação. Aí ele fala da resignação, no final do slide. A gente encontrar resignação para poder enfrentar essa situação toda. Então, é só cada um agora poder puxar rapidamente aí na sua mente as situações que tem que enfrentar no campo das relações.
no campo das discussões familiares, os conflitos familiares, em que às vezes a gente pensa assim, eu vou perdoar e vou tentar conciliar essa situação. Presta atenção no que você sente na hora. Faça esse exercício para você ver como é uma coisa. É como se fosse uma avalanche que vem, uma profusão de energia que vem falando assim: eu não posso deixar isso. Eu tenho que revidar, eu tenho que descontar, eu tenho que me revoltar com essa situação. É extremamente pesado. Para isso, então, a prece entra para que a gente possa encontrar aí uma compensação fluídica que vem através do Pai, através dessa conversa com o Pai. E muitas vezes não é uma conversa única, não. São várias conversas. Vamos ver o maior exemplo que nós tivemos disso, gente. Jesus. O que foi que ele falou lá no Monte das Oliveiras? Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então, pela vontade dele, ele agiria de uma outra forma no momento em que ele estava enfrentando uma dificuldade que ele chamou de cálice, cálice de fel. Mas ele parou e falou assim: não, pai, por favor, seja feita a tua vontade. Por quê? Nós conversamos sobre isso no começo da nossa exposição lá, que a gente fez aqueles desenhos. A vontade do Pai é a vontade perfeita para a gente enfrentar as dificuldades que a gente tem na nossa vida, em que nós, inclusive, tomamos as decisões. Ou seja, ele vai nos dar as condições mentais, sugestões de caminhos, para que a gente possa enfrentar esse processo. Mas será que a gente segue a vontade dele? É uma pergunta boa para a gente fazer para a gente mesmo. Pode-se ensinar alguém a orar? Em muitos de nós há grandes registros emocionais dos momentos de prece recebidos no lar. Depoimentos espirituais, não poucos, dão conta de que foi no retorno dessas reminiscências infantis, mãos postas de uma mãe ensinando a orar, por exemplo, que se encontrou a motivação para retomar o divino e recuperar o equilíbrio ou uma esperança que se ocultou nas dobras sombrias da alma. Então, são vários realmente os relatos espirituais, pessoal, de que na hora em que se pede para a pessoa fazer a prece, ela não consegue fazer a prece, mas ela lembra do momento em que a mamãe estava falando para fazer a prece junto. Vamos fazer a prece, meu filho. Vamos lá, coloca as mãozinhas junto. Isso, agora vai, acompanha a mamãe e vai. Pai nosso que estás no céu. E quando começa a lembrar, isso aí, todo um processo vibratório envolve o desencarnado, como ele está falando ali, e os encarnados também da mesma maneira. Então, a oração é sim objeto de ensino. Foi pensando nisso que inserimos esse comentário nessa obra, para despertar as nossas motivações para o tema, tanto as cognitivas, intelectuais, quanto as emotivas, sentimentais. Então, pessoal, não tem tempo para a gente poder ensinar uma pessoa para orar, não. Qualquer momento é um momento de fazer um exercício com a pessoa, estar junto com ela, para que ela adquira o hábito de fazer uma ligação com aquele que nos criou. Porque muitas vezes a gente pode dizer que não acredita e ser muitas vezes um materialista ferrenho. Mas alguma coisa em nós, no momento em que a gente teve alguns exercícios, a gente vai lembrar dessas ligações, desses pequenos exercícios, desses pequenos estímulos que a gente pode ter feito com qualquer pessoa, no sentido dela fazer o exercício da prece. Prece coletiva. Reuni-vos para orar, disse o apóstolo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 12. A prece feita em comum é um feixe de vontades, de pensamentos, raios, harmonias e perfumes que se dirigem mais poderosamente ao alvo. Pode adquirir uma força irresistível, uma força capaz de agitar, de abalar as massas fluídicas,
Que alavanca poderosa para a alma entusiasta, que dá ao seu impulso tudo quanto há de grandioso, de puro e de elevado em si. Nesse estado, seus pensamentos irrompem com uma corrente impetuosa de abundantes e potentes eflúvios. Pessoal, é muito simples a gente entender como isso é possível. Se você vai num campo de futebol, eu não sei se vocês já foram, mas se vocês forem um dia, vocês abstraem um pouco do que está acontecendo no campo e observe como a gente pode perceber claramente as energias que circundam todo o estádio a partir das manifestações do time no campo. Então, na hora que faz um gol, toda aquela energia que a torcida vibra, a gente é capaz de sentir, a gente sente até uma agitação. Na hora que um jogador sofre uma falta, que era um jogador bom, dá para a gente sentir claramente o tipo de vibração que é emitida naquele momento para com o jogador adversário. Será que essas energias que a gente sente, é só a gente fazer a experiência, será que essas energias que a gente sente no campo de futebol, que são baseadas ali numa vibração bem simples, né? Bem primitiva, que é da torcida, que é da raiva do jogador que machucou outro jogador. Imagine tudo aquilo ali no sentido de uma prece, no sentido de beneficiar alguém, no sentido de fazer um benefício para uma pessoa, para um grupo de pessoas, ou para o nosso país, ou para a nossa terra. Então aí a gente entende como isso é possível. Porque se a gente sente isso claramente, não é possível que isso não possa ser uma coisa positiva também. O problema é que, como essa coisa é instintiva, né? E para a gente fazer a prece, a gente acha que a prece é uma coisa que a culpa muitas vezes fica nos abalando a confiança, a gente não é capaz de fazer. Mas a prece coletiva, pessoal, ela tem poderes, como falou aqui, ó. Que alavanca poderosa para a alma entusiasta, que dá ao seu impulso tudo aquilo que há de grandioso, de puro e de elevado de si. Nesse estado, seus pensamentos irrompem com uma corrente impetuosa de abundantes e potentes eflúvios. Então, agora, nessa época que nós estamos vivendo, participe de grupos de prece, o maior número que você puder, para que essas correntes impetuosas, como eu falei, abundantes, de eflúvios positivos, possam causar benefício, porque as pessoas estão sofrendo muito com os momentos que nós estamos passando agora. As pessoas estão completamente inconscientes da questão de que a morte não acaba, que a vida não acaba com a morte. Mas a gente tem que respeitar isso. E se a gente puder fazer correntes de preces coletivas, com certeza nós vamos poder ajudar isso. Outros que nós podemos ajudar são as equipes médicas, para que eles tenham serenidade e confiança e energia para vencerem a pressão mental e física que todos eles estão vivendo. Prosseguindo. Unamos nossas vozes às do infinito. Tudo ora, tudo celebra a alegria de viver. Desde o átomo que se agita na lua, até o astro imenso que flutua no éter. Interrogai a natureza no esplendor dos dias de sol, na calma das noites estreladas. Escutai as grandes vozes do oceano, os murmúrios que se elevam do seio dos desertos e da profundeza dos bosques. Os acentos misteriosos que se desprendem da folhagem repercutem nos desfiladeiros solitários, sobem as planícies, os vales, franqueiam as alturas e espalham-se pelo universo. Por toda parte, em todos os lugares, concentrando-vos, ouvireis o cântico admirável que a terra dirige à grande alma. Então, isso tudo que ele mostrou aí, pessoal, são as preces que a nossa própria terra faz para com Deus, nosso Pai Criador. Porque tudo, pessoal,
tudo tem a sua vida relativa. E tudo foi criado por Deus. Então, cada um, à sua maneira, consegue fazer elevação, entre aspas, do pensamento, das vibrações que carrega, ou daquilo que é próprio dela, né, inerente a ela, e ela pega e faz esse processo de um cântico que se dirige ao que ele chama de grande alma, que ele chama de Deus aqui, esse autor, Leon Denis. Deus deseja que a prece é uma comunicação divina que está nas coisas mais simples, pessoal. Desde o átomo que agita lá na Lua até um astro imenso que flutua no éter, no espaço sideral, em distâncias que a gente é capaz de imaginar. As vozes do oceano, os murmúrios dos desertos, dos bosques. Por favor, é só a gente observar. Vamos começar a fazer esse tipo de observação, pessoal. A gente vai entender e vai perceber tudo isso. E ele fala mais aqui, ó. Considerada sob tais aspectos, a prece perde todo o caráter místico. O seu alvo não é mais a obtenção de uma graça, de um favor, mas sim a elevação da alma e o relacionamento desta com as potências superiores, fluídicas e morais. Então, pessoal, o que a gente está precisando é ter uma relação com o nosso Pai, gente. Porque imagine, pessoal, a gente só procurar Deus quando a gente precisa das coisas. Como é que a gente se sente quando as pessoas só procuram a gente pedindo e vão embora? Aí chega, pede outra coisa e vai embora. Vem, chega na gente, pede uma coisa e se manda. Que relação é essa? A nossa relação, pela nossa inconsciência, pela nossa falta de conhecimento, está sendo desse tipo com Deus. Então, o que nós precisamos agora é estabelecer uma retomada do relacionamento com Deus, pessoal. Isso é que é o importante, é isso que nós temos que agora buscar com o máximo que nós pudermos da nossa alma. Retomar as nossas relações com Deus, porque nós já tivemos várias informações nas várias aulas que nós tivemos sobre o amor divino a nosso respeito. Desde a criação até agora, ele jamais deixou de estar conosco, jamais deixou de se relacionar conosco, jamais esteve distante de nós. Então, se a gente conseguir retomar uma relação madura com Deus, e quando eu digo madura, é uma relação de confiança, de honestidade, de conversa pessoal com Ele, aí as nossas preces vão ser diferentes, porque as nossas preces não vão ser pedidos, vão ser conversas, vão ser de esclarecimento, vão ser de refrigeração da alma, vão ser de sustentação, e não aquela relação em que, pai, está aqui, ó, eu vou deixar com o senhor aqui essa relação, tá? Mais tarde eu vou voltar para ver o que o senhor vai me entregar. Não é diferente, pessoal. Se você tem um amigo e você gosta dele, você tem uma relação com ele boa, não é muito chato se ele começar a vir toda hora te pedir um negócio e ir embora, te pedir um negócio e vai embora, te pedir um negócio e vai embora. Agora, ele sentar com você e falar, pô, cara, me escuta um pouco aqui. Eu estou precisando de uma sugestão aqui, o que você me diz? Eu estou precisando de uma opinião, como você pode dar? Eu estou precisando de energia, cara, você pode me dar um pouco de energia? Eu estou precisando de otimismo, você pode me dar um pouco de otimismo? É bem diferente. Agora, é lógico que tudo isso aí é porque a gente vem de várias encarnações em que Deus, ele cobra, Deus é um poder, Deus é uma sujeição, Deus é uma situação em que, se você não atender, ele vai te colocar guardado lá em determinado local para você ficar esquecido lá. Gente, isso não tem lógica. Como é que a gente já pôde pensar dessa forma a respeito de Deus, gente?
Como é que eu posso ter medo de Deus? Que relação pode se desenvolver se ela for baseada em eu sentir medo de Deus? Como se eu pudesse esconder alguma coisa de Deus, ou de Jesus, ou dos santos que a gente acredita, ou dos espíritos que a gente confia. Que relação é essa, gente? Então, esse curso é para isso, para a gente mudar um pouco essa concepção. E, se possível, não é mudar um pouco, não mudar muito. Mas como isso depende do tempo de cada um, da compreensão de cada um, a gente entende que isso pode ser mais rápido ou mais lento, não tem problema. Mas vamos confiar em Deus, pessoal, porque Ele jamais nos abandonou. Aliás, Ele está dentro de nós, Ele está em volta de nós, Ele está em tudo. Por favor, compreenda isso. Experiencie isso. Observe isso. E comece a divulgar isso para as pessoas. Para que as pessoas deixem de fazer uma coisa que está sendo muito séria hoje, que é o suicídio. Pela falta de esperança. Pela falta de esperança. Por acreditar que estão só, que não tem saída. Então, pessoal, vamos concluir o nosso papo, vamos fazer a nossa prece. E assim, a gente tem o nosso encontro marcado para a próxima semana. E aí, como não vai ser feriado, provavelmente nós vamos ter mais gente, mas não tem problema. De qualquer forma, foi muito bom estar com vocês. Ok?